Olá, nonos anos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui nessa aula de hoje para apresentar a tabela periódica para vocês, tá bom? Vocês têm a tabela periódica aí no material de vocês, o livro didático trouxe. Fiz essa aqui um pouquinho grande para estar mostrando para vocês como que você lê a tabela periódica, como que você encontra os elementos químicos. Então vamos começar assim. O que é tabela periódica? Tabela periódica é a organização onde fica guardado, organizado todos os elementos químicos que constituíram e constituem o planeta Terra, tá bom? Até hoje está em análise, em estudos e são também feitos, industrializados em laboratório alguns elementos químicos, outros são naturais, feitos da própria natureza, beleza? Então, como nós estudamos a química e descobrimos que o pai da química moderna é o Lavoisier, assim como o pai da física moderna é o Isaac Newton, também tem o pai da tabela periódica, que é o Mendeleev. Então, seguindo as ideias de Mendeleev e de alguns outros estudiosos, eles calcularam e organizaram a tabela periódica dessa maneira. Como que você observa e faz a leitura, encontra o elemento químico na tabela periódica? Existem 7 camadas também, e você vai observar essas camadas nas linhas horizontal. Então você sempre vai olhar no horizonte, tá? Lembra? A camada 1 vai ser a camada K. O livro está trazendo isso para vocês, explicando detalhadamente. Então, você sempre vai olhar aqui. Quais são os elementos químicos que estão na camada 1K, na linha horizontal? É o hidrogênio e o hélio apenas os dois. Camada L, camada 2. Quem que é a camada 2? Camada L. Aí você olha, o lítio, é o berílio, é o boro, é o carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. E assim sucessivamente. Camada 3 é a camada M. Aí você olha os elementos também que estão na camada M. Camada 4, que é a camada M. Aí você vem e olha todos os elementos que estão aqui nessa camada também. Camada 5 é a camada O. Então você vem e olha todos os elementos que estão aqui também. Camada 6 é a camada P. Olha também todos os elementos que tá. Camada 7 é a camada Q. Vem e olha aqui também. A camada 6, ela continua aqui embaixo, é a família dos lantanoides, tá? Quando chegar aqui, ela passa para cá. E a camada 7Q, quando chegar aqui nos actinoides, ele passa para cá. E a camada 7Q, quando chegar aqui nos actinoides, ele passa aqui para baixo também. Então, aqui a gente fala que é a camada 6, a gente fala camadas ou períodos. E aqui, camada ou período 7. Agora você vai olhar na linha vertical. Na linha vertical, a tabela periódica traz pra gente 18 famílias. Então, começa na 1, 1A, 2A, aí vai a 3, vai a 4, vai até a 18, 18ª família. Então, na linha vertical, 18 família, classe, grupos. Na linha horizontal, são 7. Camadas ou períodos, ok? Então aqui, por exemplo, na família 1, é como se fosse cada família. Cada família tem a sua propriedade, tem as suas características. Então a tabela periódica foi dividida assim, analisando os elementos químicos, analisando as suas propriedades, as suas características e dividindo de acordo com as suas características. Como se fosse grupo sanguíneo. Tem gente que tem grupo sanguíneo A, B, AB, O positivo. Então, aqui nós temos aqui nessa família. Na família 1A, aí nós temos hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, o césio e o frâncio. Aí você vai analisando na família 2, na família 3, na família 4, na família 5, até chegar na 18ª família. Outra coisa que você tem que observar, 8 famílias. Então, começa na 1A, 2A, aí vai a 3, vai a 4, vai até a 18, 18ª família.
Então, na linha vertical, 18 família, classe, grupos. Na linha horizontal, são 7 camadas ou períodos, ok? Então, aqui, por exemplo, na família 1, é como se fosse cada família. Cada família tem a sua propriedade, tem as suas características. Então, a tabela periódica foi dividida assim, analisando os elementos químicos, analisando as suas propriedades, as suas características e dividindo de acordo com as suas características. Como se fosse grupo sanguíneo. Tem gente que tem grupo sanguíneo A, B, AB, né? O positivo. Então, aqui nós temos aqui nessa família. Na família 1A. Aí nós temos hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, o césio e o frâncio. Aí você vai analisando na família 2, na família 3, na família 4, na família 5, até chegar na 18ª família. Outra coisa que você tem que observar na tabela periódica é o elemento químico aqui, ó, o símbolo dele. Cada um desses 118 tem o seu símbolo. Aqui trouxe o Mendeleev, que é o MD, em homenagem ao pai da tabela periódica, que é Mendeleev. Então, você tem que saber a sigla. Tem professor no ensino médio que vai cobrar a sigla para você saber, é MD. Esses 118 tem o seu símbolo. Aqui trouxe o Mendeleev, que é o MD, em homenagem ao pai da tabela periódica, que é Mendeleev. Então, você tem que saber a sigla. Tem professor no ensino médio que vai cobrar a sigla para você saber, é MD do Mendeleev. Tem a massa dele, cada elemento químico tem a sua massa. E cada elemento químico tem o seu número atômico, que é a letra Z. O número atômico é o número que ele foi descoberto. O primeiro elemento químico, o número atômico dele é hidrogênio. Então, o número atômico vem aqui, ó, no cantinho, tá? Tem os desenhos, se ele está na forma, se ele é encontrado na natureza, na forma sólida, tem o quadradinho, o cubozinho. Na forma líquida é a água. E na forma gasosa vai aparecer como se fossem os gases. Tem o elemento químico, se ele é radioativo ou não, tá bom? Então, tem a legenda para você estar lendo também, para você estar analisando o hidrogênio, a cor dele, os semimetais, os gases nobres, os metais, os não metais e os elementos não oficializados que ainda estão em estudo, tá bom? Então, é só você analisar, fazer a leitura da legenda, que vai ficar falando para você. A maioria da tabela periódica, dos elementos que contemplam a tabela periódica, são metais. Os outros são semimetais. Desenhar por exemplo, eu vou pegar aqui o lítio. Peguei o lítio que está na camada 2L e está na família 1A. Se eu for desenhar a camada dele, ele tem no núcleo dele, então, o lítio, eu vou colocar Li, é o lítio. E aí eu vou olhar aqui, os números descendo aqui, é os números de elétrons. Aí eu vou colocar aqui, desenhar, isso aqui, eles podem ter até a 7ª camada. Esse aqui tem quantas camadas? 2 camadas, então eu vou fazer esse desenho, 2 camadas, tá bom? Cada elemento químico pode ir até ter 7 camadas. Quantos elétrons ele tem na camada 2? Na camada, ó, na primeira camada aqui, que é a camada K, ele tem 2 elétrons. Aí você desenha 2 elétrons. Camada K. Aí vai descendo. Na camada L, ele tem somente 1 elétron. Então, por isso que falo aqui, ó, 2, olha aqui a quantidade de elétrons, e 1. Tá bom? Então, esses números descendo aqui os números de elétrons. Se você somar esses números descendo aqui de cada elemento químico, dá o mesmo número atômico que é ele. Esse aqui, o número atômico dele, vai ter a massa, né? Vai ter a massa. O número atômico dele é 3. Então, se você somar 2 mais 1, vai dar 3. Então, ele é o número 3 e a letra Z lá na camada K. Aí vai descendo. Na camada L, ele tem somente 1 elétron. Então, por isso que falo aqui, ó, 2, olha aqui a quantidade de elétrons, e 1, tá bom? Então, esses números descendo aqui,
é os números de elétrons. Se você somar esses números descendo aqui de cada elemento químico, dá o mesmo número atômico que é ele. Esse aqui, o número atômico dele, vai ter a massa, né? Vai ter a massa. O número atômico dele é 3. Então, se você somar 2 mais 1, vai dar 3. Então, ele é o número 3 e a letra Z. Lá na tabela periódica, ele é o 3. Então, se eu falar assim, ache o número atômico de valor 7. Você olha na camada, né? Ele tá na camada, aí você vai falar assim, tá na camada 2L, então olha aqui, e na família 15A. Aí você encontra ele, como se fosse o endereço da sua casa, tá? Então, se você somar aqui 2 mais 5, ele tem 2 elétrons na camada L, ele tem na camada L, ele tem 5 elétrons na camada, 2 elétrons na camada K, 5 elétrons na camada L. 2 mais 5, 7 é o número atômico dele, ok? Espero que vocês tenham entendido. É fácil de encontrar os elementos químicos, como se fosse o seu endereço na sua casa. Rua tal, esquina com tal, bom? Bairro tal. Então, beijos, façam as atividades.